Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é multiplicação, divisão e potenciação de expressões algébricas. Só para a gente relembrar um pouquinho, as expressões algébricas, elas são aquelas expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas, equações matemáticas, na física, na química, na biologia, na matemática, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de expressões algébricas. Então, as expressões algébricas, elas possuem letras, números e operações, soma, subtração, divisão, potenciação, multiplicação, tá? As letras são as nossas variáveis, né? A parte literal aqui da expressão algébrica. E os números são os coeficientes, multiplicando aqui as letrinhas. 4x ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes x ao cubo. 2x ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes x ao cubo, tá? Então, isso é expressão algébrica. Letras, números e operações. Dentro das expressões algébricas, a gente tem aquelas que a gente chama de monômio. O que é monômio? É quando a expressão algébrica apresenta só um termo, tá? Nesse termo pode ter aqui o coeficiente, que é o número, e a parte aqui das variáveis, que são as letrinhas. Então, quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras, que é a parte literal, ela é chamada de monômio. A única operação que tem aqui é a multiplicação, né? Porque o 5 está multiplicando o x², que está multiplicando o y. Essa daqui, por exemplo, também, ó, tem o menos 2, que é a parte do coeficiente, a ao cubo b ao quadrado c, que é a parte literal aí, as nossas variáveis. Polinômios. Tá? Na verdade, a gente fala monômio, binômio, trinômio e a partir daí polinômio. Mas, a partir de 2 termos, você já pode usar a palavra polinômio. Um termo monômio, a partir daí polinômio. Mas também pode usar binômio para 2 termos, pode usar trinômio para 3 termos, tá? E a partir daí polinômio. Quando uma expressão algébrica possui somas e subtrações de monômios não semelhantes, é chamada de polinômio. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho 4 monômios. 4x ao cubo mais 6x mais x ao quadrado menos x mais 6. É uma soma e uma subtração de monômios, a gente chama de polinômios. Pessoal, aqui, essa parte que ele fala monômios não semelhantes. O que seriam monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Por exemplo, se eu estiver somando 4x mais 5x, não é um polinômio, é um monômio. Por quê? Porque eu posso fazer 4x mais 5x como 9x, tá? Eu posso somar aí os dois monômios porque a parte literal é igual. Para os dois é x. Nesse meu caso aqui, a parte literal ela é diferente. Todas elas são diferentes. X ao cubo, x ao quadrado, tá? X, aqui seria x elevado a zero, né? Que é 1. Tá? Então, por isso que aqui são todos não semelhantes. Mas monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Agora, multiplicação de monômios. Como que a gente faz a multiplicação de monômios? Multiplicamos os coeficientes, né? A gente multiplica todos os números que aparecerem aí. E depois, a gente multiplica as variáveis da parte literal. Para fazer isso, a gente usa aquela propriedade da potenciação, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, que a gente viu na nossa aula de potenciação. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho m ao cubo vezes m ao quadrado. Os dois coeficientes são 1, porque quando não está escrito, subentende-se que é 1. Uma vez 1 não é necessário. Colocou 1, não colocou 1, não faz diferença nenhuma, tá? Mas aí, as duas bases são iguais. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, eu tenho aqui 3 mais 2 é igual a 5. Agora, o segundo exemplo, eu já tenho coeficientes. Eu tenho um coeficiente 2, o outro coeficiente 3. 2x vezes 3x. Primeiro, eu multiplico os coeficientes. Não necessariamente porque é certo primeiro multiplicar os coeficientes, né? É questão de ser mais fácil mesmo. 2 vezes 3, 6. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes x, conserva a base e soma os expoentes. Como o expoente aqui é 1, aqui também é 1, x 1 mais 1 vai dar 2, 6x ao quadrado.
A questão da regrinha de sinais também é a mesma da multiplicação de números inteiros, né? Mais com menos, aqui no caso, mais com menos vai dar menos. 5 vezes 2, 10. Aí eu tenho esse A aqui e eu tenho esse A aqui. Então, eu vou multiplicar aí os termos semelhantes. A vezes A, 1 mais 1, 2. Conserva a base, somos os expoentes, A ao quadrado. O B só tem ele, não tem ninguém semelhante, então a gente simplesmente repete ele multiplicando aqui. Tá? Então, a gente multiplica os semelhantes, o resto a gente simplesmente deixa indicado. Aqui, nesse terceiro exemplo, os meus coeficientes são frações, não tem problema, mesma coisa. Vou multiplicar as duas frações. Como que a gente multiplica fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Agora, eu vou multiplicar os termos semelhantes. Eu vou multiplicar o x quadrado com o x e eu vou multiplicar o y ao cubo com o y. X ao quadrado vezes x, conserva a base, somos expoentes. Então, 2 mais 1, 3 deu x ao cubo. Y ao cubo vezes y, 3 mais 1, 4, deu y à quarta. Esses 6 20avos aqui, eu consigo simplificar essa fração por 2. Tá? Então, 6 dividido por 2, 3, 20 dividido por 2, 10. E aí, a gente achou a fração irredutível aqui, 3 décimos. É sempre interessante simplificar quando possível. O quinto exemplo, né? O último exemplo aqui, eu coloquei uma multiplicação de 3 monômios. E aí, primeira coisa, para a gente não esquecer, a gente faz a regrinha de sinal. Eu tenho aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Aí, eu vou multiplicar os coeficientes. Aqui, o coeficiente é 1, porque ele não está escrito, se não está escrito é 1. Por que é 1? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando ele não está indicado 1 vezes A ou A, é a mesma coisa, né? Aqui o coeficiente é 1 décimo e aqui o coeficiente é 3. Então, quando eu vou multiplicar 3 vezes 1 décimo, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 10 vezes 1, 10. Tá? Então, ficou menos 3 décimos. Agora, a gente multiplica aí as partes literais que são semelhantes uma com a outra. Então, A, eu tenho aqui um A e eu tenho aqui outro A. A vezes A ao quadrado. Aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um B ao quadrado e aqui eu tenho outro B. Então, um total de B à quarta. Conserva a base, somos expoentes. E C quadrado, eu tenho um C quadrado aqui e um C aqui, que vai dar o C ao cubo, conserva a base, somos expoentes. Então, basicamente é isso. Para a gente multiplicar monômios, a gente usa a propriedade da potenciação que diz que na multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. Aí a gente faz isso na parte literal que for semelhante, né? O que for diferente aí, que não tiver ninguém para multiplicar, a gente simplesmente repete, indica ele aí multiplicando. Divisão de monômios. Dividimos os coeficientes e depois as variáveis da parte literal. Então, na divisão de monômios, também nós vamos usar aquela propriedade da potenciação. A propriedade da potenciação fala: na divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, no nosso caso aqui, na divisão de monômios, a parte dos coeficientes, a gente vai dividir os números, né, normal. E depois, na parte das variáveis, a gente usa a propriedade da potenciação. Quando forem semelhantes, a gente divide e conserva a base e subtrai os expoentes. E quando forem diferentes, a gente simplesmente repete igual a gente fazia na multiplicação. Primeiro exemplo aqui, eu tenho menos 8a ao cubo b à quinta dividido por menos 2ab ao quadrado. Primeira coisa, regra de sinal, menos com menos dá mais na multiplicação e na divisão, mesmo que seja de monômios, de polinômios, de números inteiros ou de qualquer outra coisa. Tá? Então, menos com menos dá mais, 8 dividido por 2 dá 4. Agora, a gente vai para a parte literal. Eu tenho a ao cubo e eu tenho a, tá? Então, conserva a base, 3 menos 1, 2, a ao quadrado. B à quinta e b ao quadrado. 5 menos 2, 3. Então, 4a ao quadrado, b ao cubo.
Segundo exemplo, 12a² b ao cubo dividido por menos 2ab ao quadrado. Regrinha de sinal, primeira coisa, mais com menos dá menos. 12 dividido por 2 dá 6. Aí eu tenho aqui a² e eu tenho a. 4 menos 1, 3, que vai dar a ao cubo. Eu tenho b ao cubo e b ao quadrado. 3 menos 2, 1, que vai dar o b. O 1 pode ser colocado ou não, expoente 1 não é necessário a gente colocar. Então, a minha resposta aqui, menos 6 ao cubo b. Outro exemplo que eu tenho aqui é com fração, mesma coisa, tá? Primeira coisa, menos com mais dá menos. Aí eu tenho que dividir 2/3 por 4/5. E a gente precisa lembrar da questão de multiplicação de frações que fala, quando eu multiplico, quando eu divido duas frações, eu tenho aquela regrinha, né, que fala, conserva a primeira fração, ao invés da divisão a gente transforma em multiplicação e inverte a segunda fração, tá? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 2/3 vezes 5/4. E aí, a parte literal aqui a gente já pode dividir, ó. Eu tenho 4 aqui, 1 aqui, 4 menos 1, 3, x ao cubo. 3 menos 2, 1, vai ficar y elevado a 1, que é o próprio y. Aqui a gente multiplica, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 5, 10. Continua o sinal de menos, porque menos com mais dá menos. 3 vezes 4, 12. A parte literal está calculada. Daqui para cá eu só simplifiquei, tá? Eu dividi por 2, né? 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Lembrando que sempre que for possível é interessante a gente simplificar as frações. E o último exemplo aqui, ó, porque divisão, fração, razão, mesma coisa, né? Então, eu posso escrever a divisão tanto dessa forma quanto dessa forma. Eu posso escrever ela na forma de fração. Isso aqui é a mesma coisa que 15x ao quadrado y ao cubo dividido por 5xy sobre xy. Tá escrito em forma de fração, tá? 15 dividido por 5, 3. Aí eu vou fazer o x ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1, sobrou um x. Y ao cubo dividido por y, 3 menos 1, 2, sobrou o y ao quadrado. A potenciação de monômios. Aqui na potenciação de monômios, a gente tem duas propriedades da potenciação que precisamos aplicar. A potência de potência, porque provavelmente vão aparecer potências elevadas a outra, né? Que aí eu tenho que conservar a base e multiplicar os expoentes. E a questão da potência de um produto, que fala aqui, ó, potência de um produto. Produto é multiplicação, né? Então, quando eu tenho um produto elevado a uma potência, eu tenho que elevar cada fator desse produto a essa potência. No caso aqui, quando eu tenho um monômio, o monômio é uma multiplicação aí de fatores. Então, eu tenho que elevar cada fator a potência. Por exemplo, aqui, menos 2xy ao cubo está elevado ao quadrado. Eu tenho que fazer menos 2 ao quadrado, x ao quadrado e y ao cubo ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par positivo. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Y ao cubo ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 2, 6. Vai ficar 4x ao quadrado, y à sexta. No outro exemplo, eu tenho 3/5 de x ao quadrado y elevado ao cubo. Então, começando pela fração 3/5 ao cubo, eu tenho que fazer tanto o numerador quanto o denominador ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E aí eu tenho x ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3, 6. E y ao cubo, que vai ficar só y ao cubo mesmo. 27, 125 avos, x à sexta, y ao cubo. Agora, quando é uma multiplicação de um monômio por um polinômio, por exemplo, eu tenho aqui 3x, que é um monômio, multiplicando 4x mais 5, que é um polinômio, tá? Aí eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. O que fala a propriedade distributiva da multiplicação? Que esse monômio aqui, ele vai ter que multiplicar todas as parcelas que estão aqui nesse polinômio. Eu tenho que fazer 3x vezes 4x, e eu tenho que fazer 3x vezes 5. Eu vou distribuir o 3x aí nas minhas parcelas. Então, 3x vezes 4x, é interessante colocar a setinha para a gente, né, não se perder.
3x vezes 4x, 3 vezes 4, 12. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes 5, 15x, tá? Não tem parte literal no 5, então fica só o x. Próximo exemplo que eu tenho, eu coloquei aqui a observação. Não esqueça da regra de sinais. Por quê? Porque aqui aparece o sinal de menos. No exemplo anterior, como era tudo positivo, mais com mais sempre vai dar mais, não precisa se preocupar. Mas aqui eu tenho que prestar atenção. Então, 4x ao quadrado y ao cubo, que multiplica 2x ao cubo menos 5xy à quarta. Propriedade distributiva, eu tenho que multiplicar o 4x ao quadrado y ao cubo por 1 aqui, né? 1 por 1. 4 vezes 2, 8. X ao quadrado vezes x ao cubo, conserva a base, somos expoentes, x à quinta. Y ao cubo só tem ele, permanece y ao cubo. 4 x ao quadrado y ao cubo vezes menos 5xy à quarta, mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. X ao quadrado vezes x ao cubo, y ao cubo vezes y à quarta, y à sétima. Conserva a base, somos expoentes. Nós também temos a multiplicação de polinômio por polinômio. Tem que fazer a distributiva, multiplicar lá 1 por 1, tá? Mas isso aí vai ficar para alguma próxima aula. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades e até a próxima aula.